É uma grande maravilha poder lembrar esses louvores, essas mensagens musicais, que o Senhor possa realmente trazer para nós um conforto especial e desejamos a todos um feliz ano novo. 2021 já está aqui. Que maravilha poder estar na casa de Deus, transmitindo este culto para você. Eu espero que o Covid-19 tenha deixado algumas lições especiais para a nossa vida no ano que passou. É bem verdade que ele continua conosco, mas pela graça e misericórdia de Deus estamos aqui e seguiremos desfrutando dessas páginas abertas e limpas de 2021. Por isso, nós decidimos estudar um pouco com você a respeito da salvação. Salvação, presente divino. E eu quero começar lendo um texto bíblico interessante, Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios, capítulo 2, verso 8. O texto bíblico diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Alguma outra tradução diz que pela graça somos salvos, mediante a fé, e que é um presente de Deus. Portanto, é bom lembrar que há poucos dias atrás nós estávamos comemorando mais adiante nós vamos ler outros textos, como esse de Jeremias 31, e à medida que nós mencionarmos, vocês verão na tela os textos que nós estaremos apresentando. Mas o que eu queria mencionar para vocês é que no Natal nós sempre trocamos muitos presentes. Lá em casa é uma tradição, sempre apresentar os presentes para os familiares, para os amigos que temos tido contato. Esse ano foi um pouco devagar, devido à pandemia, mas eu queria dizer para você que o presente que nós oferecemos é uma demonstração da nossa amizade, do nosso relacionamento, do nosso amor para com as pessoas. E Deus oferece o presente para nós, a salvação. Nenhum outro presente poderia substituir esse, porque todos nós precisamos da salvação. Os outros presentes são bons, mas não resolve o problema total da humanidade, que é a condenação por causa do pecado. Eu me lembro de uma pessoa que me chamou por telefone algum tempo atrás, e essa pessoa, uma jovem senhora, imagino, estava com um problema sério de relacionamento. E ela me contou as dificuldades que estava tendo com seu cônjuge. Todavia, ela não escondeu de que o amava. E na percepção dela, no entendimento dela, ela também entendia que era a amada. E a pergunta me fez na mente: como duas pessoas que se amam não são felizes? O que está acontecendo? Por que isto acontece na vida das pessoas? Pessoas que se amam e não são felizes. E eu cheguei à conclusão, pensando sobre esse assunto, de que, na verdade, a salvação é uma prova de amor para conosco da parte de Deus. Deus nos ama de tal maneira que nós não podemos pensar diferente, porque Ele é Deus. E se Deus é Deus, se Deus é amor, nós seremos amados por Ele. Esta pessoa, ela é um exemplo de tantas outras que estão lutando para serem amadas. Gente, o amor existe.
mas como posso ter a chance de recebê-lo em minha vida? Há tanta tristeza entre as pessoas. Deus ama a todos de forma absoluta, incondicional. E digo mais, Deus não ama por aquilo que você faz, ou até mesmo por aquilo que você é. Deus ama porque Ele é Deus e Deus escolheu amar você. Não se esqueça disso. O amor é dom de Deus, é a própria pessoa de Deus. Deus nos ama de tal forma que nós não podemos esconder este amor de ninguém. E foi por isso que o profeta Jeremias declarou no seu livro de que Deus nos ama com um amor eterno e um amor leal, um amor que não acaba. Isto é muito importante para a nossa vida, estarmos conscientes de que somos amados por Deus. Hoje, a humanidade está aflita, está insegura, está sendo vítima de um vírus terrível e afetando o mundo inteiro. Famílias, negócios, a igreja. Nós estamos com a igreja vazia, totalmente vazia. Os bancos desocupados. Mas, meus amigos, meus irmãos, não se esqueçam de que isto não é prova de que Deus esqueceu de você ou esqueceu de mim. Deus continua nos amando, amando de uma forma interminável, incondicional. E talvez você esteja perguntando, mas pastor, se Ele nos ama dessa forma, por que nós estamos sofrendo? Não é difícil explicar isto. É que, na verdade, existe o bem e o mal, e aqui no mundo começou no Éden, como consequência da desobediência dos primeiros pais, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E por isso, há consequências. O próprio Deus disse que se eles comessem da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morreriam. E com a entrada do pecado, o sofrimento, a maldade, as dificuldades, os desafios, as frustrações, tudo isso começou. As perdas, os desentendimentos, enfim, o povo, as pessoas, não conseguem viver uma vida completa sem provações. Mas o amor de Deus continua. Foi por isso que Jeremias, capítulo 31, verso 1, diz que Deus nos amou de uma forma muito especial. Jeremias 31, verso 3. Né? Jeremias 31, verso 3, afirma que Deus nos amou com um amor eterno, um amor leal, um amor puro. Isso foi declarado pelo profeta Jeremias no capítulo 31, verso 3. Por outro lado, em Romanos capítulo 5, verso 8, a Bíblia afirma, o apóstolo Paulo afirma para nós, dizendo o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós, de que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Meus amigos, imagine alguém se dispor a morrer no seu e no meu lugar. Então eu diria, reafirmando, confirmando, de que salvação é amor, em essência, é Deus desejando o nosso bem. E não é à toa que o próprio Jesus declarou algo extraordinário. São João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Você já pensou que privilégio? Ser amado por um Deus simplesmente porque Ele escolheu nos amar. Você não fez nada de especial e, aliás, se fizer, não vale de nada. Mas, graças a Deus, Ele escolheu, Ele decidiu amar você, Ele decidiu me amar. Isto é um grande privilégio que todos nós temos e devemos valorizar. Um outro aspecto que eu gostaria de lembrar com relação a este grande amor, eu queria incentivar vocês em casa para lerem a história do rei Manassés. Está registrado aí em 2 Crônicas, no capítulo 33. Não vamos ler o texto agora, mas a história diz que este homem começou a reinar com 12 anos de idade, reinou 55 anos. 55 anos. Mas o incrível é que o rei Manassés fez tudo o que era contrário à vontade de Deus. Imagine, algo impressionante a experiência desse rei. Para guiar o povo de Deus, ser um líder na casa de Deus ou na causa de Deus. E esse moço, ele construiu altares a ídolos. Ele adorou deuses falsos. Ele chegou a sacrificar filhos. Meus amigos, algo impressionante isto. E Deus chamando a atenção desse rei muitas vezes, e ele virava as costas para Deus. Até que um dia ele foi preso, foi levado cativo, argolas foram colocadas no seu nariz. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Aí ele lembrou-se de Deus. O pastor Wintley Phipps, ouvi dele uma vez, dizendo o seguinte, que Deus chama a atenção nossa, Deus chama a atenção dos seus filhos, Deus quer de volta os seus filhos. E às vezes é necessário deixá-los caídos ao chão, porque só caído ao chão poderá olhar para cima, porque não tem outro lugar para olhar. Que situação! Mas a experiência desse rei me traz esperança. Porque no 2 Crônicas, no capítulo 33, que nós mencionamos, esse rei lembrou-se de Deus, voltou-se para Deus, e a beleza do amor de Deus é que Manassés foi perdoado. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Manassés. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já leu a história de Manassés? Procura um tempinho e lê essa história. Vou repetir. 2 Crônicas, capítulo 33. Agora, faça uma análise da sua própria vida. Pense bem. Este homem, um rei, para guiar o povo de Deus, fez tudo isso. Leia 2 Crônicas 33. E agora, escravo, preso, mas você acredita que Deus ouviu a oração dele? E agora uma pergunta bem íntima. Você acha que Deus não vai ouvir a sua oração? Tenha fé. Tenha confiança. Não importa o que passou em 2020, se o Covid chegou à sua casa, se o Covid levou algum ente querido, lembre-se, a morte não é o fim, é um descanso. A Bíblia afirma, confirma, temos a promessa de que haverá a ressurreição dos justos.
daqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, que aceitaram o dom da salvação, o presente da salvação. Não desanime, não desanime. Deus oferece para você e para mim a salvação como um presente. É uma iniciativa dele. Então, se você se sente incapaz, se você acha que não é justo o suficiente, que não é bom o suficiente para ser salvo, não se preocupe com isso. Deus ofereceu a salvação e oferece a salvação independente daquilo que você é e o que você faz. Você precisa aceitar. Você já ouviu falar em pessoas que jogam na loteria? Eu não jogo, não recomendo que ninguém jogue, mas eu já ouvi histórias de pessoas que jogaram na loteria, mas não tiveram confiança, esperança de que o seu número, o seu código, sei lá o quê, fosse sorteado. E foram sorteados e não puderam ter posse do presente. E eu estou falando em milhares de dólares. Será que você tem vindo à igreja quando podia, ouvido a respeito da salvação, lido a respeito do presente de Deus, que é a salvação, mas está jogando aí do lado, não está se preocupando? Não faça isso, meu amigo. Não perca essa chance. A salvação é a solução de Deus para o nosso futuro. A salvação é a prova do amor de Deus. Mas não fica só na prova do amor. A salvação traz para nós o resgate. O ser humano se afastou de Deus, caiu no abismo. O seu destino, escolhido por suas escolhas, estava determinado à morte. Não desanime. Deus está pronto para resgatar você, para trazer de volta. 2021 é a sua chance. É a esperança para todos nós. Não podemos ficar presos aos fracassos, às perdas, mas a um futuro com esperança que está diante de nós. Quantas histórias de pessoas que foram resgatadas, você já viu, já ouviu, já leu? Principalmente pessoas que estão escalando montanhas, muitas delas vezes levadas por uma avalanche de neve. Mas mesmo assim, muitas delas escaparam. Por quê? Porque um grupo especial, dedicado, que ama a vida, que ama o ser humano, foi lá arriscando a sua própria vida para salvá-los, para resgatá-los. Mas a história bíblica nos conta que a salvação é a prova do amor de Deus em ação, resgate. Jesus veio, ao nascer, olho para essa árvore, e dá para lembrar bem o Natal, que foi há poucos dias. O nascimento de Jesus é a prova do amor de Deus em ação, para resgatar os seus filhos caídos. E essa é a chance que você tem, é a oportunidade que nós temos. Jesus veio para nos resgatar, para nos livrar do pecado. Oh, meu irmão, Deus, quando me salva, Ele está demonstrando não apenas que me ama, mas que Ele toma a iniciativa para me resgatar.
Há muitas pessoas que falam que amam, mas na hora da verdade, estou muito ocupado, dessa vez não vai dar, não poderei ajudar, me desculpa. Não, com Deus não existe isso. Ele prova o seu amor amando-nos e tomando ação de nos resgatar. Na verdade, o problema do pecado nos faz pensar que nós somos suficientes para resolver os nossos problemas. Isto é um grande erro. Coloque Deus primeiro na sua vida e que este ano seja um ano de confiança, de entrega total, de dependência de Deus. Devemos lembrar de que lá no céu, Lúcifer, usando o direito que todos nós temos de escolha, do livre-arbítrio, ele decidiu ser igual a Deus. Uma tristeza que aconteceu com Lúcifer. Isaías capítulo 14, verso 14, nos conta que ele queria alcançar esse objetivo, esse desejo. Ninguém poderá igualar-se a Deus, mas todos podemos nos entregar nos seus braços e receber a salvação, que é um presente divino para todos nós. Mas quando você lê e ouve a história de Lúcifer, você pode também ler e ouvir a história de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, e eu gostaria que vocês acompanhassem na tela, Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, veja só a atitude de Jesus. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Verso 6. O verso 6 nos diz que ele, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, não é, era algo assim tão importante, e por isso, no verso 7, nós lemos de que ele se tornou servo, se tornou humano, e ainda aceitou a morte e morte de cruz. Uma atitude contrária à atitude de Satanás. Veja, Jesus deixou o céu, tornou-se homem, tornou-se servo, aceitou a morte e morte de cruz. E tudo isso para resgatar você e a mim. Por quê? Porque por causa do pecado, segundo o salmista, no Salmo 14, 3, diz que não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo e amiga, não pense que você é capaz de resolver os seus problemas. Nós precisamos de um Deus, precisamos de um Salvador. Não foi à toa que o apóstolo São Paulo escreveu em Romanos 3:23, afirmando de que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas não é motivo para desespero? Absolutamente não. Há uma saída, há um resgate, há um Salvador. Mas é necessário que você e eu entendamos e aceitemos que somos pecadores. E uma vez que isso aconteça na sua vida, o conselho sagrado é 1 São João 1,9, um texto conhecido, mas que vale a pena relembrar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Simples. Você é pecador, você é pecadora. Reconheça. Reconheça isso. Sabe, muitas pessoas se preocupam com essa situação, acham que podem fazer alguma coisa para serem justificadas. Mas não funciona assim. Não há um justo sequer. Não há ninguém que possa fazer o bem para que, em troca, receba a salvação, ou seja, justificado. Não pense assim. Se você pudesse usar uma balança para poder medir, né, o que de bom você pode fazer em troca da salvação, não teria peso suficiente. Mas graças a Deus que a salvação é um presente totalmente grátis. Você precisa aceitar, você precisa reconhecer. É isso. Se houve chance para o rei Manassés, de novo eu quero animar você, leia 2 Crônicas, capítulo 33. Se aquele homem teve chance, você e eu temos chance. Mas uma coisa ele fez, ele reconheceu o Deus do céu. O Deus do céu sempre vai ouvir a oração daquele que se arrepende. E não só isso, de novo, a história de Manassés nos conta de que ele restaurou coisas que ele pôde restaurar e que havia feito errado. Salvação não é um presente para você receber e depois continuar vivendo da mesma forma que vivia antes dela. Não. É uma vida diferente. E você está recebendo um novo ano. E a sua vida pode ser diferente. Tome essa decisão. Por isso que esse presente é a certeza da justificação. Quando você recebe o presente, quando você se torna uma pessoa salva, você é uma pessoa justificada. 2 Coríntios, capítulo 5, 21, o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios, capítulo 5, 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vocês estão percebendo que minha voz está um pouco machucada, né? É uma época normal. Eu apenas queria até confirmar que, por precaução, fui lá fazer esse famoso teste e, graças a Deus, deu negativo. Mas um pouco de rouquidão aqui, um pouco de gripe, já está passando, está tudo bem, graças a Deus. Mas o texto, então, diz que Deus tornou o pecado por nós, para que nós pudéssemos ser justificados. Deus coloca a sua veste sobre nós, a sua justiça. Ele nos cobre. E o escritor sagrado, o próprio apóstolo Paulo, diz que Deus olha para você e para mim como se nunca tivéssemos pecado. Por isso, salvação, de novo, não é uma lista de coisas que podemos fazer para consegui-la, mas uma decisão de aceitá-la. E uma vez salvo, viver como salvo. Eu lembrei de uma história de alguns anos atrás, e é interessante essa história. Aconteceu com um rei italiano chamado Umberto I. Ele viveu entre os anos 1844 a 1900. Conta-se que um dia ele recebeu uma mensagem do seu ministro da Justiça, e nessa mensagem
o ministro enviava o pedido de um preso que havia sido condenado a cerca de 20 anos de prisão, e esse preso pedia liberdade. E a história nos conta que o ministro da Justiça enviou o pedido do preso para o rei, mas enviou também uma nota. E a nota do ministro era assim: graça impossível, vírgula, deixa na prisão. O rei olhou com muita atenção, leu também com muita atenção o pedido do preso e leu também a nota do ministro da Justiça. E aí, o que ele fez? Ele tirou a vírgula que estava depois da palavra impossível e colocou logo depois da palavra graça. E aí o recadinho do juiz, ou do ministro de Justiça, ficou assim: graça, vírgula, impossível deixá-lo na prisão. Abaixo, o rei escreveu para o seu ministro da Justiça: estou de acordo, pode soltá-lo. Percebe? Isso é graça. Graça que não merecemos. A salvação é de graça. É um presente. Mas a pergunta eu faço para você agora: aquele preso desejava a liberdade? Foi garantida a liberdade? Você acha que ele continuou vivendo uma vida de preso? Claro que não. Mas e você? Que é oferecida aí a salvação, você vai continuar vivendo preso nas garras do pecado? Não faça isso. Jesus oferece a liberdade, oferece o resgate, oferece a justificação. Aceita. Aceita. E eu acredito que no plano de Deus tem um lugar especial para você. No reino de Deus tem um lugar reservado para você. Ele vai lhe ajudar a viver uma vida de liberdade. Liberdade em Cristo. Ele vai ajudar você a amar as pessoas, vai ajudar a você a ter prazer em agradar as pessoas e conquistá-las para Jesus. O presente de Deus é a prova de que você é amado, é a prova de que você é resgatado, de novo, é a prova de ser resgatado, é a prova de ser justificado. E também ele traz os equipamentos necessários para você realizar boas obras de obediência. Foi por isso que o anjo, falando a Maria, disse, que o nome seria Jesus, porque ele iria salvar o seu povo dos seus pecados. Basta crer. Basta confessar, basta aceitar. 2021 chegou e com ele a esperança da salvação. Receba esse presente. Ele é de Deus, portanto divino, é a expressão do seu amor por nós. Você deseja aceitá-lo? Espero que sim. Que Deus possa abençoá-lo ricamente. É o meu desejo, hoje e sempre. Amém.
Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos neste momento, porque a salvação vem de Ti como um dom que pode ser usufruído por nós através da fé. Mas com certeza, ó Deus, nós te louvamos por ser um presente, uma iniciativa Tua. Que sejamos beneficiados, não só no ano 2021, desta graça, mas por toda a eternidade. Pois nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você está? Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. O que você achou?